Eu abro a sessão com o quórum qualificado e composto. Já inicio a sessão com a sua abertura, com a palavra a secretária para a leitura de expediente e ata, se houver. Bom dia a todos. Comunicação de ausência. Informamos a ausência justificada do conselheiro João Jorge Henriques Pavão nesta sessão. Conselheiro substituto Osmário Freire Guimarães está participando do 37º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, realizado na cidade de Maceió, Alagoas, no período de 26 a 28/9. Sustentação oral. Processo número 3.225/2022, que trata da prestação de contas anual do prefeito, do governador Edson Lobão, exercício financeiro 2021. Relator é o conselheiro Álvaro César de França Ferreira, responsável Geraldo Evandro Braga de Souza, advogado Francisco Pereira da Silva Júnior. Processo número 2.211/2020, que trata da prestação de contas anual do prefeito de Conceição de Lagoaçu, exercício financeiro 2019. Relator, o conselheiro com substituto Melquisedeque Nava Neto. Responsável, Divino Alexandre de Lima, a Procuradora-Geral do Município, Tamires Brito Jacome da Costa, que fará a sustentação. Sorteio. Sorteio do processo 4.503/2023, que trata do recurso de revisão das contas do governo do município de Bom Jesus das Selvas. Exercício financeiro 2014, de responsabilidade da senhora Cristiane Trancoso de Campos Damião. O relator do processo de contas foi o conselheiro substituto Antônio Blackout da Costa Barbosa. Processo número 3.912/2015. Conselheiro sorteado foi o doutor Nava. E é só, doutor. Conceda a palavra aos senhores conselheiros para requerimento, proposição da evolução de processo. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Álvaro César. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de suspender o processo 3.225/2022 da prestação de contas do prefeito e governador Edson Lobão, 2021, que eu fui informado agora através da minha assessora, Cléo, que o advogado não está habilitado, não está com condições de virtualmente fazer a sua explicação oral. Então, isso aqui eu peço suspensão. Ele faria, então, virtual. Por isso está prejudicado se eu relatar. Não, aí eu entendi, suspenso. estou entendendo, Vossa Excelência. E também, aproveitando a oportunidade, também retirar de pauta, processos também estão prejudicados, o 5.875/2016, Fundeb São Bento. Processo 3.902/2018, prestação de contas de Cachoeira Grande, exercício 2017. Processo 5.678/2019, Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim. Certo? Essas aqui são retiradas. Inclusive, Itapecuru Mirim já houve, esse processo já foi relatado, houve sustentação oral, e na sustentação oral eu pedi para que esse processo fosse suspenso, para que eu analisasse em gabinete a sustentação oral, para assim ficar com voto com mais lucidez. E, diante desse fato de que preciso retirar, para poder essa documentação ser anexada ao processo e vir ao meu gabinete, eu tenho que retirar por este motivo, administrativamente falando pela senhora secretária de plenário. Entendi, ele estava suspenso, Vossa Excelência está pedindo a retirada. Tem que retirar para poder acatar a sustentação oral e analisar com mais cautela, que ficou com dúvida na sustentação oral em banca. Concordo com os argumentos de Vossa Excelência. Continua franqueada a palavra. Os demais... Conselheiro Washington. Eu peço a retirada de pauta do processo 4251/2015, município de Arame, e suspender os processos 3925/2015, 5173/2017, 4075/2018. É isso. Continua, doutor Blackout. Conselheiro Blackout. Senhor presidente, eu queria suspender o julgamento, a apreciação, aliás, do processo 3625/2015, tá? E, ao mesmo tempo, devolver o processo 661/2023, que é do conselheiro Washington, que é uma consulta. Continua franqueado, Senhor conselheiro presidente. Melquisedeque.
Senhor presidente, eu peço a retirada de pauta do processo 4701/2017, 4401/2017 e 9048/2017. É retirada de pauta mesmo porque foi constatada uma inconsistência no sistema e precisa ser corrigida. Então, só a suspensão não resolve, tem que ser retirada de pauta mesmo. É só. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Continua franqueando a Obrigado. palavra. Doutor Daniel, doutor Douglas. Então, inicia as relatorias. Como, senhor, Eu ainda conselheiro? tenho que devolver aqui, estou devolvendo o processo 2698/2019, devolvendo ao relator, doutor Blackout, né? E em face da devolução, foi feita a devolução agora daquele processo, se me pedir. Eu estou mantendo meu voto, mas em face da resolução 386/2023, que versa sobre a distribuição de processos atuados como consulta relativa a essa temática, eu estou devolvendo os autos para deliberação desse pleno posteriormente. Deixa eu ver se eu entendo, conselheiro. Vossa Excelência recebeu uma devolução, Sim, mas Vossa Excelência está devolvendo outro, ou mesmo. devolvo para o plenário. Vossa Excelência vai trazer a apreciação do plenário. Exatamente. Muito obrigado, conselheiro. Senhor presidente, deixa eu só explicar esse caso aí. Porque ficou assim um pouco Deixa eu confuso. explicar, por gentileza, só para complementar, uma vez que eu pedi vista do Sim. processo, é uma consulta formulada por um legitimado a respeito de aplicação da nova lei de licitação. Sim, Esse é que é o objeto do processo. 13.400. Ocorre que o tribunal editou uma instrução normativa em razão do curso que está oferecendo aos técnicos da administração municipal e estadual, que nesse período, até o final do ano, essas consultas relacionadas especificamente sobre a aplicação da nova lei fosse feita em um rito diferenciado, sumaríssimo, né? E que atendesse, estivesse coadunado com o conteúdo do curso que o tribunal está oferecendo aos fiscalizados, né? Até outubro. Então, por conta disso, esses processos são redirecionados, são redistribuídos já na origem, e esse caso aí ocorreu um equívoco. Essa distribuição seria entre os 3 conselheiros substitutos, né, que estão à frente desse curso, né? Então, esse procedimento, ele, na verdade, é uma complementação do treinamento. Então, essas consultas elas são originárias de dúvidas suscitadas na aplicação da lei no treinamento. Então, o que o conselheiro está colocando colocando o processo para redistribuição na forma da nova instrução normativa. Então, que seja redistribuído, né? Esse é o 661/2023. Aí tem que fazer o sorteio. A gente vai fazer o sorteio. Redistribuição. Pergunta a Jaciara, eu estou devolvendo o processo, eu devolvo para relatar o processo 2698/2019. Tá ok? Aí? Eu não compreendi porque a redistribuição do Blackout. O processo 2698/2019, prestação de contas municipal, Poção de Pedras. Eu vou relatar hoje. Mas ele já fez, já. Estou trazendo, O aliás. Blackout já fez a nova. Não fez um revisor? Doutor Blackout já não tinha feito uma nova resposta? Elaborado uma nova resposta? Ah, então aí é que está. Esse processo. Sim, pode fazer o sorteio. Nós estamos na parte administrativa. Pode. Parte administrativa ainda. Conselheiro sorteado Osmário Freire Guimarães. Parabéns para ele. Pronto? Julgamento agora?
Doutor Blackout? Não? Não, está de férias não. Continuemos? Já tem uma sustentação oral, né? Tendo em vista que há uma sustentação oral em curso, da relatoria do conselheiro Melquisedeque Nava, eu concedo a palavra a Vossa Excelência relatar o processo. E já havia avisando ao advogado que se poste. Pode relatar, conselheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, doutor procurador, eu relato inicialmente o processo 2211-2020, que são contas anual de governo do município de Conceição do Lago Açu, relativas ao exercício financeiro de 2019, cujo responsável é Divino Alexandre de Lima, o prefeito municipal, procuradores constituídos nos autos, doutora Tamires Brito Giacomi da Costa, com sua respectiva OAB e outros, e oficiou como membro do Ministério Público de Contas o procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse relatório é muito sucinto porque só existe um problema aqui. A instrução técnica apontou como irregularidade nessas contas a aplicação de 73,76% da receita corrente líquida com despesas de pessoal, aí descumprindo a linha B, inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre essa irregularidade, o responsável foi citado e apresentou suas defesas, foi analisado pela unidade técnica. Com o resultado, nós encaminhamos ao Ministério Público, que manifestou-se pela desaprovação das contas em face de o gestor não ter cumprido metas de governo, em especial essa que diz respeito à despesa com pessoal, ter sido um valor bastante significativo, acima dos 54%, foi para 73,76%. Essa é a irregularidade e esse é o sucinto relatório, desculpe. Concedo a palavra à senhora advogada Tamires. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, terá 15 minutos para fazer a devida sustentação. Cumprimento cordialmente o excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator conselheiro Nava, ilustres demais conselheiros dessa corte, eminente procurador do Ministério Público de Corte, senhores servidores e demais presentes. Como devidamente apresentado, trago a defesa do processo de número 2211 de 2020, prestação de contas do exercício anual de 2019 do senhor Divino Alexandre, atualmente prefeito da cidade de Conceição do Lago Açu. O ilustre representante do Ministério Público manifestou parecer prévio pela desaprovação das contas do ente, em virtude da análise técnica ter apontado o percentual de 73,76% da receita líquida em gasto com o pessoal naquele exercício de 2019, o que estaria em desalinho com o que estabelece na Lei de número 101 de 2000, artigo 20, inciso 3º, a linha B. Com máxima vênia, trago aqui a informação pertinente que, ao analisarmos os demonstrativos do Balanço Geral Consolidado de 2019, na verdade, o gasto das despesas com o pessoal foi de 61,63%, o que equivale ao valor de R$ 27.423.341,44 das despesas líquidas do ano em comento. O que aconteceu foi a soma do gasto do pessoal com outras despesas correntes, que totalizaram o equivalente ao percentual de 73,76%, como podemos identificar nas rubricas de número 3.1.90.00 e as de número 3.3.0000.
Verdade é que temos a consciência que, ainda assim, o percentual superou a margem segura de 54%. Todavia, não podemos deixar de expor a realidade que assola os municípios pequenos, como a cidade de Conceição de Lagoaçu, que tem a prefeitura como principal fonte econômica, e que a redução dos repasses, como a do FPM, que naquele ano de 2019 sofreu uma redução de 21,51%, causam consideráveis impactos na boa administração dos municípios. Além do mais, já nos anos seguintes, houveram reduções significativas nas contas apresentadas pelo gestor, que apresentou no exercício de 2020, no item de despesas com o pessoal, o percentual de 58,65%, ainda que não ideal, mas já houve uma redução drástica nos demonstrativos comparados aos demonstrativos de 2019. E já no exercício de 2022, cumpriu os ditames legais no tocante aos gastos com o pessoal, no percentual de 53,48%. Claramente, podemos considerar a boa-fé do gestor em bem gerir os recursos públicos, que cuidou para adequar-se no disposto do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que precentua os casos em que os limites estabelecidos no artigo 20 são ultrapassados. Dito isso, caso Vossas Excelências não considerem os esclarecimentos pontuais ora apresentados em memoriais e nessa sustentação, requer à defesa que se dignem a levar em consideração de que esta foi a única ocorrência em desalinho com a Lei de Responsabilidade Fiscal neste processo. Cabe ressaltar que esta Corte, ainda que com ressalvas, tem aprovado contas de governo que ultrapassam os limites, das despesas com o pessoal, inclusive com percentuais semelhantes ou até maiores do que o supracitado processo. Como posso citar aqui o parecer prévio de número 34 de 2018, parecer prévio de número 88 de 2019 e o processo de número 1905 de 2020, julgado na data do último dia 20. Desta feita, requer à defesa que sejam acolhidos os argumentos ora apresentados, considerando a margem percentual de 61,63% dos gastos com o pessoal e não os de 73,76% inicialmente conferidos, bem como que seja aprovada, ainda que com ressalvas, as contas por se tratar de ser a única ocorrência apontada em desacordos com os ditames legais, levando em consideração o fato de que o gestor vem se adequando nos percentuais exigidos, não só neste item, mas também nos demais. Esta é a sustentação. Desejo a todos bom dia e muito obrigada. Muito obrigado, doutor Damiris. Obrigada. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Tamires, a quem eu agradeço e parabenizo pela sustentação que nos apresentou. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, doutor Caldas Furtado, porque eu já tive a oportunidade de me manifestar aqui nesse plenário que índice é para ser cumprido. Mas eu quero aproveitar, porque como eu não sou uma pessoa que tem aquela velha opinião formada sobre tudo, né? E revendo o nosso entendimento, revendo a nossa posição, principalmente, doutor Caldas, levando em consideração que o senhor sempre traz para a gente que uma única ocorrência não macula uma conta, e considerando ainda que essas atipicidades que nós passamos nos exercícios 20, final de 19, 20, 21, eu quero rever e deixar claro aqui no plenário que nós precisamos fazer um acompanhamento não só do exercício que está em julgamento. Nós precisamos fazer um acompanhamento. A doutora Tamires trouxe esse levantamento, eu já havia feito desse município, dos exercícios anterior e posterior da conta que está sendo apreciada. Eu já tinha observado que baixou para 58, um pouco, já vi que tinha uma trajetória que
o gestor vinha cumprindo em se adequar às coisas. E eu quero deixar claro que o tribunal deve trabalhar nesse sentido, principalmente nesses exercícios mais críticos. O nosso gabinete tem feito isso, motivo pelo qual eu estou revendo essa posição de que índice é índice. Índice é índice, deve ser cumprido, mas há de ser também levado em consideração a boa administração, a boa vontade, e a gente vê que o gestor tem procurado resolver aqueles problemas que estão causados aqui. Nesse sentido, acompanhando o que a doutora Tamires trouxe, ao decréscimo dessa irregularidade, eu não cheguei a acompanhar 2022, mas eu acompanhei o exercício posterior, de modo que, senhor relator, eu vou pedir licença ao colega que fez o parecer para desaprovação, e, na mesma linha que a nossa procuradora, que está nesse momento como geral, eu vou alterar em banca o nosso parecer para uma aprovação com ressalva, levando em consideração esses fatores que eu disse, que é o decréscimo da despesa que está tendo, e por ser uma única irregularidade, que no conjunto da obra, como bem assenta o doutor Caldas, o doutor Daniel também tem muito essa posição, nós vamos fazer o conjunto todo, e convido a todos os conselheiros nessa mesma linha de fazer um acompanhamento anterior e exercício posterior, para a gente poder fazer. Essa é a nossa opinião, doutor Nava, alterando em banca para aprovação com ressalva. Continua com a palavra o conselheiro Nava. Senhor presidente, diante dos argumentos que foram colocados aqui pela ilustre procuradora do município, doutora Tamires, e em homenagem à advocacia que se faz presente aqui através dela, eu vou pedir o seguinte, a suspensão desse processo, porque eu quero analisar a documentação que ela está juntando ao processo, né, inclusive os cálculos, e na próxima sessão a gente decide sobre esse processo, já considerando o parecer ministerial, o novo parecer ministerial alterado, em banca. Ok? Então, suspenso o processo conforme suspenso até a próxima sessão. Na próxima sessão Vossa Excelência quer continuar relatando ou quer declinar? Não, para... por favor, pode continuar na sequência normal. Então, já concedo a palavra ao conselheiro Álvaro César para relatar o processo da pauta. Bom dia, novamente. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhoras secretárias, demais presentes ao nosso pleno. Relato primeiramente o processo 2.684/2017, é uma representação. Esse recurso de consideração é do escritório João Ulisses de Brito Azedo, advogado, e que no caso que é o João Azedo de Brasileiro Sociedade de Advogados, a empresa que muito conhecemos ao longo desses anos, com aqueles processos que foram tudo do Fundef, recurso que foi oriundo do Fundef para que queriam que fosse pago o escritório advocatício. E, no caso, o caso dos honorários aqui seria com respeito à decisão que já foi tomada por esta Corte de Contas, através do meu voto, de número decisão PL-TCS 707/2021, que considerou procedente a representação ilegal, declarando a nulidade da contratação de serviço advocatício via contrato de risco, com previsão de pagamentos oriundos do precatório Fundef, que deu origem ao contrato celebrado entre o município de Palmeirândia e o escritório já referido, bem como todos os atos administrativos de decorrência por afronta ao artigo 37, inciso 21, da Constituição da República Federativa do Brasil. E também, de acordo com a Lei 8.666 de 1993, que é da licitação. Então, diante disso, senhor presidente, senhor e demais membros, voto de acordo com o Ministério Público de Contas, do número 67/2023, da doutora Flávia Gonzalez Leite, para manter na íntegra a decisão 607/2021, que manifesta da seguinte forma: conhecer da representação e negar provimento dos recursos, e comunicar ao representante o inteiro teor dessa decisão,
determinar o pensamento da prestação de contas do município de Palmeirante, exercício 2016, nos termos do artigo 50, inciso 1 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Esse é o meu voto contra esse processo. Em discussão, relatado e votado conforme vossa licença. Relato agora o processo 6.911 de 2020, denúncia. Com respeito ao exercício 2020, o denunciante é cidadão devidamente qualificado. Denunciados, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT. Responsáveis, Murilo Andrade de Oliveira, secretário de Estado de Administração Penitenciária, e José Cláudio Costa Ribeiro, secretário municipal de Trânsito e Transporte. Denúncia formulada pelo cidadão junto ao Ministério Público Estadual do Maranhão, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º, em face de supostas acumulação indevida de cargos públicos de agente de trânsito, matrícula número 185210-1, da Prefeitura de São Luís, Maranhão, SMTT, e inspetor de Polícia Penal 1, matrícula número 0087395242, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, por parte do servidor Valber Figueiredo de Almeida Júnior. Então, eu voto, senhores presidentes, senhores conselheiros, pautado na instrução normativa número 118 de 2023, NUFIS 3, e acolhendo o parecer do outro Ministério Público de Contas, julgar procedente as alegações de defesa apresentada pelo secretário de Estado no que concerne ao cumprimento da decisão PL-TCE 186 de 2022 deste tribunal quanto às medidas adotadas no sentido de regularizar a situação de acúmulo de cargo público do servidor Valber Figueiredo de Almeida Júnior, exonerado do cargo de inspetor de Polícia Penal 1, ato de exoneração publicado no dia 9 de 11 de 2021 e no Diário Oficial do Poder Executivo. Determinar o arquivamento do presente denúncia diante da comprovação da regularidade da situação do vínculo e duplicidade de empregatício, né? E uma multa, no caso ao senhor secretário, de R$ 2.000, em razão do não atendimento às diligências efetuadas por meio de ofício já na data do seu efetivo, vou citar os números, para que se manifeste sobre a decisão PL-TCE 186/2022, proferida no processo de denúncia. Esta multa, então, determinar o aumento da multa cidade de efetivo de pagamento, enviar a SUPEX, determinar o encaminhamento também à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Maranhão. Esse é o meu voto. Agora o terceiro processo. O 2621 é o outro processo, senhor presidente. Prestação de conta da Prefeitura Municipal de Estreito, exercício 2020. Cícero Neco Moraes, prefeito. Procurador constituída, a advogada Sâmara Santos Noleto. Trata-se, no caso aqui, de prestação de conta do município de Estreito 2020. Teve citação válida por meio do Diário Oficial Eletrônico, publicado 18 de setembro de 2022. O responsável encaminhou a sua defesa dentro do prazo estabelecido. E eu voto, depois dessa análise técnica e parecer do Ministério Público de Contas, eu vou me ater mais aqui à conclusão, porque eu vou discordar nesse processo do parecer do Ministério Público de Contas. Então, para poder dar maior entendimento à minha posição diante desse meu voto, ler mais detalhadamente aqui uns trechos que são importantes. No caso do item 5 da análise, proposta de encaminhamento, consubstanciado no artigo 153, inciso 5 do Regimento Interno desta Corte de Contas, sugerimos o que segue.
emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva da prestação de contas Distrito Maranhão, exercício 2020, nos termos do parágrafo 3º, inciso 2 e artigo 8º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, com as recomendações descritas nos seguintes subsídios. Recomendação: observar os limites de condições estabelecidos na Constituição Federal para transferências de duodécimos para a Câmara Municipal. Na outra recomendação, manter o controle orçamentário e financeiro entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiência da tesouraria. Os autos foram enviados ao doutor Ministério Público de Contas, parecer número 4.460 de 2023, manifestando-se pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Então, diante do exposto, discordo desse parecer do Ministério Público de Contas, que seja emitido parecer prévio pela aprovação com ressalva nos termos do artigo 10, inciso 1, artigo 8º, inciso 2, do parágrafo 3º da Lei Orgânica, em razão de não ter irregularidades que pudesse macular resultado de prestação de contas, estando as recomendações apenas. Observar que esses limites já foi falado aqui, que eu vou aqui só manifestar de acordo com a própria NUFES. Então, enviar à Câmara de Vereadores de Distrito, em 5 dias após o trânsito julgado, parecer prévio acompanhado do respectivo processo de contas do Balanço Geral do município. Esse é o meu voto. Discordando, no caso. Só um instantinho, senhor presidente. Doutor Alves, senhor conselheiro, relator. São só uma irregularidade que é... Porque nós estamos conseguindo abrir aqui, é o repasse maior para a Câmara do... Exatamente. Só esta única irregularidade mesmo que foi tida. Aí, nesse caso, eu acompanhei a unidade técnica, certo. E discordando do parecer, só por causa dessa única manifestação, que não houve dano, inclusive, ao erário. Entendi. Então, na mesma linha do que eu já havia dito no processo anterior, que nós tivemos sustentação, eu vou pedir licença também e vou reformar o nosso parecer para que seja aprovação com ressalva. Então, senhor presidente, vou passar então ao próximo processo. O 7.747 de 2021, denúncia. Denunciante anônimo, denunciado pelo Prefeitura Municipal de Turiaçu. Responsáveis: Edésio João Cavalcante, prefeito, e Camila Holanda Carneiro, pregoeira oficial. Denúncia anônima realizada por meio do canal eletrônico TCE Maranhão, ouvidoria, excepcionado pela ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em desfavor do senhor Edésio Cavalcante, e a pregoeira, já citada. Eu voto, no caso, senhor presidente, senhores conselheiros, pautado no relatório de instrução no 741 de 2022, NUFES 2, e acolhendo também o parecer do outro Ministério Público de Contas, número 5.657 de 2022, conhecer da presente denúncia, determinar o arquivamento da presente denúncia em virtude de não se ter apurado transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, de acordo com a nossa lei orgânica, e dá ciência às partes das providências deliberadas através de publicação de hora oficial TCE-MA. Eu tenho ainda processo a relatar. Estou já acostumado com papel. Já. O virtual está me fazendo falta. Acho que está abrindo aqui o virtual, viu? Relata agora o processo aqui, que é o 2.230 de 2022, prestação de contas do prefeito de Alto Alegre do Pindaré, exercício 2021. Responsável Francisco Dantas Ribeiro Filho, prefeito.
Está abrindo aqui no ar o meu. Senhor presidente, senhores conselheiros, acompanhando o parecer número 4.529 de 2023 do outro Ministério Público de Contas, que seja emitido parecer pela aprovação das contas da Prefeitura de Alto Alegre Pindaré, exercício 2021, de responsabilidade de Francisco Dantas Ribeiro Filho, prefeito, de acordo com a nossa lei orgânica, em razão do município ter cumprido todos os percentuais constitucionais, enviar à Câmara de Vereadores de Alto Alegre em 5 dias após o trânsito julgado, o parecer prévio acompanhado de respectivo processo de contas e do balanço geral do município. Processo 1230 de 2023, representação do exercício 2022, essa representação, representante Pistolato Mira Coleta Urbana e Locação Limitada Limpa representado pelo Municipal de Imperatriz, responsável Francisco de Assis Andrade Ramos, prefeito. Trata-se de representação formulada por essa empresa citada, com pedido de medida cautelar em desfavor do senhor Francisco de Assis Andrade Ramos, prefeito municipal de Imperatriz, exercício financeiro de 2022, noticiando possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico número 046 de 2022, cujo objeto se refere à prestação de serviço contínuo de limpeza hospitalar com a disponibilização de mão de obra qualificada, equipamentos, uniformes e materiais de limpeza necessários às diversas áreas da unidade de pronto atendimento UPA São José, Hospital Municipal e Hospital Infantil de Imperatriz. Voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, que seja conhecida a representação e arquivar o presente salto nos termos do artigo 50, inciso 1 da Lei 8.258 de 2005, sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto da representação da ciência ao representante e representado, né, do que vier a ser deliberado no plenário desta TCE-MA. São só esses votos a serem relatados, senhor presidente. Eu homologo o resultado de todos os votos, todos os relatórios de voto de Vossa Excelência. E eu já concedo a palavra ao conselheiro Caldas Furtado para relatar o processo da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Douglas, senhoras secretárias, senhoras e senhores. Pois é, antes de eu começar aqui a relatoria dos processos, eu quero evoluir nessa reflexão que nós temos apresentado em relação à questão da aprovação das contas como uma única irregularidade. Eu quero expressar o elogio ao trabalho feito pelo doutor Douglas, em vez de pegar os índices anteriores e posteriores das contas do município, e dizer que o meu pensamento é que essa estratégia ela deve ser uma estratégia utilizada, mas não pode ser um critério absoluto. Não pode ser um critério absoluto. Vamos dizer o seguinte, que nas contas de governo você tem a aplicação mínima não alcançada em educação. Mas você tem um índice muito baixo que vem de alguns anos e que perdura em anos posteriores. E isso está associado a um caos na educação. Eu tenho a impressão que, nesse caso, não deve se aplicar essa orientação de aprovação. Imagine, fugindo das contas de governo, que aí esse raciocínio é mais complicado, mas se você evoluir para contas de gestão, imagine que você tem uma única irregularidade em contas de gestão, mas que essa irregularidade se refere à ausência de notas fiscais no montante de R$1 milhão. Uma única irregularidade. Aí não dá para aprovar, né? Não dá para julgar regulares. Vale por muitas outras, né? Pois é. Então nós teremos que julgar e regular as contas e imputar débito e aplicar multa. Tudo isso para dizer que
Isso não pode ser e não é uma estratégia absoluta, né? Ela tem que ser vista casa a casa. Claro que o advogado vai para a tribuna, diz que se refere, às vezes ainda cita até o relator Caldas Furtado, né? Está certo, eu faria a mesma coisa, e é uma estratégia do advogado, está perfeito. Mas a gente tem que se até aos autos, né? Ok, doutor Douglas? Uma boa preliminar. Eu concordo plenamente, conselheiro, mas essa minha posição que eu expressei hoje foi em relação a índices de constitucionais e infraconstitucionais. Um acompanhamento, principalmente nas ocorrências que nós estamos tendo repetidas aqui, que com relação à despesa com o pessoal. Então, foi só nesse sentido. Não me referi nada a contas de gestões e nada. Até porque os índices de educação e saúde, em regra, eles estão sendo cumpridos. Em regra, eu fiz esse levantamento também. O nosso problema está em repasse a maior por legislativo e descumprimento de despesa de pessoal. Essa está sendo o grande problema aqui que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, nesses índices que eu me referi, que a gente pode fazer um acompanhamento para ver se há uma boa intenção ou se continua desse jeito. E óbvio também que, no caso aqui, como ela reduziu bastante naquele caso, o índice também que foi ultrapassado de forma abrupta demais, também eu acho que não justifica. A gente tem que, caso a caso, fazer o levantamento. Em 3 anos baixou de 74 para 53. Para 53. Então, nesse sentido que eu me referi, jamais em contas de gestão. Gestão é preto no branco, nesse sentido. Concordo com o senhor plenamente. Ok, é assim que eu entendi. Apenas eu alarguei um pouco a questão já para as contas também de gestão. Um pouco mais. Um pouco mais. Vamos adiante. Processo 9.549, 2016, é uma representação da unidade técnica contra o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o representado, o senhor Cleones Carvalho Cunha. E, segundo narra a representação, o edital do certame ostenta a definição imprecisa e genérica do objeto licitado, tendo deixado de especificar no termo de referência o quantitativo dos serviços a serem contratados. E aí continua a relação de irregularidades, que no caso aqui não vai ser relevante, porque o processo, quando foi ao Ministério Público, esses autos foram enviados ao conselheiro relator originário, doutor Nonato Lago, em 2016. E o processo, quando chega ao Ministério Público, doutor Douglas opina pelo arquivamento dos autos ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Sucede que o nosso gabinete detectou que as contas já tinham sido julgadas quando aconteceu a prescrição. Então, a gente está optando por esse caminho. Abstenção. Arquivamento. Pelo julgamento das contas anuais correlatas. Aplicação do artigo 19. Fica mais redondinho. Mesmo resultado, perfeitamente. 2 mais 2. Seguindo a orientação do Ministério Público na parte dispositiva, mudando tão somente o fundamento. Processo 11.180, 2017, é uma denúncia. O denunciado é o presidente da Câmara Municipal de Santana do Maranhão. Artesã Viana dos Santos. Artesã. Um nome diferente, né?
A denúncia diz o seguinte: a denúncia ela narra algumas irregularidades e a situação desse processo é idêntica à do processo anterior. Nós vamos ganhar tempo, né? Aqui o processo tramita, vai ao doutor Douglas, que opina pelo reconhecimento da pretensão, da prescrição da pretensão punitiva. Mesma situação, o gabinete detectou julgamento de contas anuais anterior, e é por esse motivo nós estamos arquivando o processo, base no artigo 19. Processo 5.449/2019, uma representação feita pelo sindicato 2018, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Carolina, contra a Prefeitura Municipal de Carolina. O responsável, o senhor Erivelton Teixeira Neves, é o prefeito. O senhor Alexandre Augusto Bringel Canavieira é o presidente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carolina. Então, aqui o processo tramitou, foi ao doutor Jairo, que, por meio do parecer, manifestou-se pela juntada desses autos às contas anuais do município de Carolina, referente ao exercício financeiro de 2017, para a inclusão das irregularidades apontadas e soprovamento do julgamento daquelas, após comunicação ao representante. Estou acolhendo o parecer do doutor Jairo. Processo 2.928/2020, contas anual de gestores, 26º Batalhão de Polícia Militar de Açailândia, responsável, senhor Jonilson Diniz Duarte. Aqui não houve oferecimento de alegações de defesa e confirma-se que resta evidenciada a irregularidade referente ao não encaminhamento de processo licitatório junto à prestação de contas e via SACOP, no total de R$ 177.040. Aí o RIT aqui relaciona o que deixou de ser encaminhado. Doutor Paulo Henrique opina-se pelo julgamento irregular das contas com aplicação de multa de R$ 2.000. É como voto. Processo 7.725/2022, Prefeitura Municipal de Anapurus, é uma representação, a prefeita Vanderli de Souza do Nascimento Monteles. A representação seria em razão do descumprimento do prazo de resposta do questionário eletrônico referente ao levantamento do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Financeira e Controle, que é o CIAFIC, no Sistema Informe, cujo resultado está consubstanciado no relatório de instrução. Regularmente citada, a responsável apresenta a defesa dentro do prazo legal, alegando, em síntese, que o município já editou o decreto municipal número 110 de 21, que estabelece o plano de adequação do município de Anapurus para atender o padrão mínimo de qualidade do CEAFIC. Aí continua as justificativas. O processo foi a doutora Flávia, que anuiu com a unidade técnica e opinou pela aplicação de multa e arquivamento dos autos, após o pagamento da multa. Desta forma, foi identificado que a gestora, não obstante tenha sido comunicada por meio de e-mail e contato telefônico, deixou de responder ao questionário.
Pelo exposto, eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público no sentido de que esse tribunal decida conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente. Aplicar multa à senhora Vanderly no valor de R$ 2.000 pelo descumprimento do prazo de envio de resposta ao levantamento CEAFIC, determinar o arquivamento nos autos após o pagamento da multa. Arquivamento dos autos após o pagamento da multa. É como voto, senhor presidente. Terminou? É só. Homologo o resultado pela aprovação, conforme relatório e voto de Vossa Excelência. Eu concedo a palavra ao conselheiro Washington para relatar o processo da pauta. Senhor presidente, eu tenho aqui o processo 3282-2019, prestação de conta nota do prefeito do município de Morros, senhor Sidraque Santos Feitosa, exercício financeiro 2018. Foram dispensadas a citação, haja visto que o relatório de instrução 2166-2022 não apontou nenhuma irregularidade e o Ministério Público se posicionou pela aprovação das contas em apreço e eu estou seguindo o parecer do Ministério Público e da unidade técnica no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação dessas contas do município de Morros, exercício financeiro 2018. O processo 2465-2020, prestação de contas do prefeito do município de São Bernardo, senhor João Igor Vieira Carvalho, exercício financeiro 2019. O senhor Igor fora citado, cumpriu todo o rito de defesa plena, e o Ministério Público opinou através do parecer 479/2018, pela emissão de parecer prévio pela aprovação dessas contas. Eu estou votando de acordo com o parecer ministerial, no sentido de aprovar as contas de governo de responsabilidade do senhor João Igor Vieira de Carvalho, do município de São Bernardo do Maranhão, exercício financeiro 2029, é como voto. O processo 2102-2021 cuida-se de recurso de reconsideração interposto por Júlio César de Souza Matos, prefeito de São José de Ribamar, e Roberto Mourá Muxerec, secretário municipal da CEMAV, em face do acórdão PLTCE 414-2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Maranhão, edição 2137/2022, em 3 de agosto de 2022. Cabe ressaltar o entendimento do Ministério Público de Contas em provimento parcial do recurso interposto com redução de multa aplicada, todavia, as multas aplicadas no processo em tela já estão culminadas no mínimo, seja a multa do SACOF, disposta na Instrução Normativa 34/2014, e no artigo 67 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, acerca da não publicação do portal da transparência. Por isso, me coaduno ao entendimento da unidade técnica, haja vista o descumprimento à Instrução Normativa 34/2014 e ainda o descumprimento aos ditames legais, com consequente restrição, publicidade e competitividade, em razão da não publicação da dispensa no portal Transparência do município de São José de Ribamar, infringindo norma regulamentar de natureza fiscalizatória, sendo inquestionável a aplicação de multa. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de reconsideração, haja visto as presentes os requisitos de admissibilidade e não conhecer dos embargos de declaração que no trâmite processual foram opostos intempestivos, em provimento do presente recurso, mantendo na íntegra o acordo PLTCE 414/2022.
O processo 3692/2021, trata-se de prestação de conta anual do prefeito de Itapecuru Mirim, responsabilidade do senhor Miguel Lauande Fonseca, relativo ao exercício financeiro 2020. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o responsável fora citado, o Ministério Público opinou pela emissão de parecer pela aprovação. Eu estou... após a análise da defesa, foram emitido o relatório de instrução conclusivo 1321, que concluiu pela permanência das seguintes irregularidades: a aplicação de 6333 de 63,33% da receita corrente líquida em despesas com pessoal no exercício financeiro 2020, descumprindo os ditames da Lei Complementar 101/2000, artigo 23b do Regimento Interno, o aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato, não cumprindo, assim, as normas do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. Evidenciou-se que nos 3 primeiros quadrimestres a despesa com pessoal ultrapassou o limite prudencial de 95% dos 54% da receita corrente líquida, descumprindo, assim, o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Complementar 101/2000. Diante do exposto e do sentido do parecer 570/2023 do Ministério Público, voto no sentido que o Tribunal de Contas decida emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo, a responsabilidade do senhor Miguel Lauande Fonseca, prefeito do município de Itapecuru Mirim, exercício financeiro 2020. E é como voto. E, por último, o processo 2698. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto pelo Augusto Inácio Pinheiro Júnior, prefeito municipal, contra o acórdão PLTCE 315/2023, referente à contradição e erro material no julgamento da prestação de contas anuais de governo de sua responsabilidade, enquanto gestor da Prefeitura Municipal de Poção de Peta, exercício financeiro 2018. Os aclaratórios em caso foram relatados pelo conselheiro substituto Antônio Blackout Costa Barbosa, na sessão plenária do dia 30 de agosto de 2023, pelo conhecimento e provimento parcial, mantendo parecer prévio PLTCE 224/2023, em sua integralidade, em que pese o reconhecimento da existência de erro material relativo ao nome do patrono destes autos processuais. Ao passo que, em sessão plenária, após a proposta do voto do excelentíssimo senhor conselheiro substituto, essa relatoria realizou o pedido de vista dos autos com fruto no artigo 50 do Regimento Interno desta Corte de Contas. É o que importa relatar, posso decidir ao buscar corrigir a contradição do acordo PLTCE 315/2023 com respaldo em normas autorizadoras de aplicação subsidiária, com fruto no artigo 144, Lei Orgânica desta colenda Corte de Contas, uma vez que geram efeitos modificativos por reexaminar e corrigir contradição, sendo assim conhecidos por esta relatoria e por consequência dos precedentes desta Casa referente à aprovação com ressalvas das prestações de conta em face de gastos com pessoal, será a única ocorrência remanescente como comprovação de relatório de instrução conclusivo 333/2023. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Em harmonia aos entendimentos recentes desta Casa, corroboro os precedentes por ocasião, os citos aqui, julgados em que apenas uma ocorrência aprovou as contas com ressalvas, quais sejam processo 3882/2011,
TCE Maranhão, processo 5618-2016, TCE Maranhão, processo 5863-2016, processo 4026-2014, saliento, então, processo 1905-2020, referente às contas do mesmo em tela, relativo ao exercício financeiro 2019, em que, nos mesmos moldes, foram aprovadas com ressalva na sessão plenária do dia 20 de setembro de 2023. Para e passo, nos autos em tela, o parquete de conta manifestou-se nos termos de emissão de parecer prévio pela aprovação, com ressalva da prestação de contas anual do prefeito de Poção de Pedra relativo ao exercício financeiro de 2018. Por isso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em coerência aos precedentes desta Corte de Contas, sendo tais princípios regras balizadoras do caso em testilha e a Lei de Introdução de Normas dos Direitos Brasileiros, entendo pelo provimento total dos embargos de declaração para corrigir o erro material mencionado e eliminar a contradição. Ante o exposto, com a devida vênia a proposta do voto do eminente conselheiro, substituto do Dr. Blackout Costa Barbosa, voto em divergência parcial no sentido de que o Tribunal de Contas decida conhecer dos embargos de declaração, haja vista presentes os seus requisitos de admissibilidade, dar provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes em face do reconhecimento da contradição, assim sendo, por consequência necessária, em concordância ao parecer 253/2023, entabulado nos autos processuais da lavra da douta procuradora Flávia Gonzalez Leite, pela aprovação com ressalva das prestações de conta anual do prefeito de Poção de Pedra relativo ao exercício financeiro de 2018. Alterar o cabeçalho do parecer prévio PLTC 315/2023, corrigindo o nome do advogado constituído João Batista Bento Siqueira Júnior, OAB 17.216, para João Batista Bento Siqueira Filho, OAB Maranhão 17.216. Dar ciência ao embargante, senhor Augusto Inácio Pinheiro Júnior, prefeito daquele município. É como voto. E é só, senhor presidente. Quer se pronunciar? O Ministério Público está querendo se pronunciar sobre os autos processos. Senhor relator, eu gostaria só de esclarecer esses embargos de declaração que Vossa Excelência deu efeitos infringentes. Eles tramitaram os embargos pelo Ministério Público? Se transitaram pelo Ministério Público, eles já vinham com o parecer do Ministério Público. Mas os embargos, não? Não. Não, então, eu gostaria de pedir vista desse processo para a gente manifestar sobre os embargos. Tá, ok. Vista concedida. Pode continuar. Já concluiu? Ah, bom. Desculpe, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Daniel Itapari para relatar o processo da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Douglas, senhoras secretárias. Senhor presidente, trago para apreciação 6 processos que, fundamentados na resolução 383/2023 e em concordância com o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, reconheço o decurso do prazo prescricional. Por consequência, voto para que essa Corte de Contas declare a prescrição de qualquer pretensão punitiva e de ressarcimento contida nos processos listados a seguir, julgando os extintos com resolução de mérito. Processo 4490/2014, natureza tomada de conta de anual de gestores, exercício financeiro 2013, entidade Fundo Municipal de Assistência Social de Santo Amaro do Maranhão. Responsáveis Luziane Lopes Rodrigues Lisboa, prefeita, Jeane Nunes da Silva e Cátia Regina Lins Santos, ambas secretárias de Assistência Social. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a citação ocorrida em 11/7/2016 e a elaboração do relatório técnico conclusivo em 24 de maio de 2023. Processo 4546/2016, natureza, representação, exercício financeiro 2016, representado o município de Alto Alegre do Pindaré. Responsáveis Atenir Ribeiro Marques, prefeito, José Ribamar Carvalho, secretário de Educação, Esporte e Lazer, Eric James Silva Ramos, secretário de Saúde,
Eliane Ribeiro Marques, secretária de Administração e Finanças, e Alciene Rabelo dos Santos Correia, secretária de Assistência Social. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a citação ocorrida em 25 de 4 de 2016 e a data de 25 de 4 de 2021, vez que não se tem notícia de qualquer ato interruptivo. Processo 4793/2016, natureza, prestação de contas anual de gestores dos fundos municipais. Entidade, Fundo Municipal de Assistência Social de Urbano Santos. Exercício financeiro 2015. Responsável, Iracema Cristina Vale Lima, então prefeita. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre o período compreendido entre a autuação do processo, ocorrido em 31 de 3 de 2016, e a elaboração do relatório preliminar pela unidade técnica, em 23 de 6 de 2021. Processo 4879/2017, natureza, prestação de contas anual de gestores. Entidade, Gabinete do Prefeito de Miranda do Norte. Exercício financeiro 2016. Responsáveis, José Lourenço Bonfim Júnior, prefeito, e Alisson Rogério Mesquita Oliveira, secretário de Administração, Planejamento e Finanças. Aqui o lapso prescricional, o período compreendido entre a autuação do processo, ocorrida em 3 de 4 de 2017, e a elaboração do relatório preliminar pela unidade técnica, em 2 de 8 de 2023. Nesse caso, por se tratar de prestação de contas relativa a prefeito, e inexistindo as ressalvas contidas na resolução desta Casa, julgo necessária a emissão de parecer prévio pela abstenção de opinião, em conformidade com as resoluções 335/2020 e 383/2023, bem como a tese fixada no recurso extraordinário 848826 do Distrito Federal. Processo 5027/2017, natureza, prestação de contas anual de gestores. Entidade, Fundo Municipal de Assistência Social de Feira Nova do Maranhão. Exercício financeiro 2016. Responsáveis, Paulo Barbosa Coelho, prefeito, Maria Zélia Mota da Silva Coelho, secretária de Assistência Social. Aqui o lapso foi verificado entre a autuação do processo, em 3 de 4 de 2017, e a elaboração do relatório preliminar pela unidade técnica, em 18 de 8 de 2023. Processo 873/2022. Natureza, representação, exercício financeiro 2021. Representado é o município de Igarapé do Meio. Responsável, José Almeida de Souza, prefeito, e Gildemar de Caldas de Jesus, presidente do Instituto de Previdência. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a data em que se tomou conhecimento da irregularidade, especificamente o não envio do demonstrativo de informações previdenciárias, e repasses referentes ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, e a data de autuação desta representação na Corte de Contas, que ocorreu apenas em 22 de 2 de 2022. Tal período é estabelecido conforme a resolução número 383/2023, combinada com o artigo 1º da Lei 9.873, de 1999. Em todos esses processos, eu estou votando em conformidade com o Ministério Público para que essa Corte declare a prescrição de qualquer pretensão punitiva e ressarcimento contida. Passando agora à relatoria dos demais processos, senhor presidente. Processo número 6.842/2019. Trata-se de verificação de cumprimento de medidas exaradas na decisão PL-TCE número 41/2021, que conheceu da denúncia sobre possível acumulação ilegal de cargos públicos por parte da servidora Amanda Cristina Veloso Castro, junto à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria de Estado de Educação. Instaurada a comissão do processo administrativo disciplinar para averiguação da aludida dessa denúncia, concluiu-se que a servidora já não incorre na infração disciplinar, porquanto verificou-se que a mesma atualmente possui somente uma matrícula na rede pública do Estado do Maranhão, além da unificação de matrículas na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o disposto no ordenamento jurídico vigente. A unidade técnica recomenda o arquivamento destes autos por perda do objeto sem imposição de penalidade à sobredita servidora. O Ministério Público de Contas, no parecer do Dr. Douglas, opina pelo arquivamento dos autos em razão da perda do seu objeto, considerando não mais existir o acúmulo ilegal dos cargos da servidora. Pois bem, na análise da situação apresentada, constatou-se que, conforme o relatório de instrução, o cumprimento das determinações previstas na decisão PL-TCE número 41/2021, especialmente quanto à investigação de possíveis acumulações indevidas de cargo pela servidora Amanda Cristina Veloso Castro, após a unificação de matrículas, verificou-se que ela mantém um cargo de professor na CEMED São Luís, com 40 horas semanais, e outro na SEDUC, com 20 horas semanais, estando assim em conformidade com a Constituição Federal e com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão. Portanto, não persistindo quaisquer impropriedades em relação aos procedimentos administrativos adotados pelos entes responsáveis, torna-se forçoso reconhecer a perda do objeto da denúncia, com o consequente arquivamento dos autos.
Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que o tribunal determine o arquivamento dos autos em razão da perda de seu objeto, considerando não mais existir o acúmulo ilegal dos cargos pela servidora, bem como que, por fim, sejam feitos demais encaminhamentos de praxe. E, por fim, senhor presidente, processo número 3565-2021. Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Clautenise Deline Oliveira, Nusrala, prefeita, e Kedma Oliveira Nusrala, secretária de Finanças e Planejamento, em face do Acórdão PLTCE número 845-2021, que deu parcial provimento à representação em face da não disponibilização do edital de licitação no portal do município, aplicando multa de R$ 600 a cada uma das responsáveis. Alegam que a citada ocorrência se deu em razão da dificuldade do município em ter uma internet com regularidade mínima de transmissão e que, ainda assim, não ocasionou nenhum prejuízo ao ente municipal. Requerem, ao final, que o recurso seja julgado procedente. A unidade técnica emitiu o relatório de instrução sugerindo o conhecimento e não provimento do recurso. O Ministério Público de Contas, no parecer do procurador Dr. Douglas, opinou nos moldes sugeridos pela unidade técnica, devendo ser mantidos na íntegra os termos do acordo recorrido. Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Examinando os autos, constatou-se que o município de Monção não cumpriu o prazo legal de 8 dias úteis para disponibilizar no seu site as informações do pregão presencial número 009-2021. Esta publicidade é essencial para a regularidade da fase externa do pregão, pois o edital deve estar acessível ao público na internet. Os pontos levantados pelas recorrentes, já debatidos no processo recorrido e evidenciados pelo relatório de instrução e pela manifestação ministerial, destacam a infringência à regra da publicação do edital e ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Diante dessas contrariedades aos princípios da publicidade e transparência, a multa de R$ 600 às recorrentes mostrou-se adequada. Ante o exposto, em concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento para manter inalterado o acórdão PLTCE número 845/2021. E é só o que tinha por hoje, senhor presidente. Homologo o resultado com aprovação conforme relatório e voto de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro Antônio Becaldo para relatar o processo da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhoras secretárias, processo 2894/2012 continua sob vista do conselheiro Hoff. Processo 3451/2015, prestação de contas anual do governo, embargos de declaração, recorrido parecer prévio TLTCE 373/2023, município de Icatu, Maranhão, responsável recorrente José Ribamar Moreira Gonçalves, então prefeito. Há procuradores constituídos nos autos. Essa decisão embargada se refere ao parecer prévio, PLTCE 373/2023, que foi emitido pela decisão do Pleno de 21 de junho de 2023, e a oportunidade o Tribunal emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas anuais de governo sob a responsabilidade de José Ribamar Moreira Gonçalves, então prefeito de Icatu, no exercício financeiro em 2014. Muito bem. Alega o recorrente que houve obscuridade, omissão, contradição no decisório recorrido. Analisado em gabinete, sem manifestação do Ministério Público, por não alterar o mérito da decisão, propõe que o tribunal conheça do recurso, embargo de declaração, oposto pelo prefeito José Ribamar Moreira Gonçalves, por apresentar os requisitos de admissibilidade, negar provimento aos embargos de declaração, por entender que não houve e não foi observada nenhuma obscuridade, nenhuma omissão, nenhuma contradição, nenhum erro material no decisório prolatado. Manter o inteiro teor do parecer prévio TCE 373/2023. Processo 3625/2015 foi pedido suspensão de apreciação para a próxima sessão. Processo 4358/2015, estar com pedido de vista o conselheiro Washington de Oliveira. Processo 4875/2016, diz respeito à prestação de conta anual de gestores, relativo ao exercício 2015, Fundo Municipal de Saúde, de governador Eugênio Barros. Esse processo havia sido suspenso em sessões anteriores. O responsável, Maria do Socorro Cunha Araújo Souza, então secretária municipal de Saúde, de Eugênio Barros, no ano de 2015. O processo seguiu o seu rito normal, a citação válida, a apresentação de defesa.
e a parecer do Ministério Público pelo julgamento regular. Eu acolho o parecer do Ministério Público e proponho que o Tribunal julgue regular a prestação de conta anual do gestor do Fundo Municipal de Saúde, governador Eugênio Barros, sob a responsabilidade de Maria do Socorro Cunha Araújo Souza, então secretária municipal de Saúde, relativa ao exercício 2015. É a proposta de decisão. Processo 2698/2019 acaba de ser relatado pelo conselheiro Washington, voto vista e vista do Ministério Público. Processo 1723/2020, prestação de conta anual de governo, município de Cajari, exercício 2019, responsável Camila Jansen Pereira Santos, então prefeita. Há procuradores constituídos nos autos. O processo está regularmente instruído, há citação válida e houve apresentação de defesa. O Ministério Público se manifestou, opinou, no sentido da emissão de parecer prévio pela aprovação da prestação de contas, relativa ao exercício 2019. Proposta de decisão, acolhendo o parecer do Ministério Público, no sentido de que o Tribunal decida emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais, exercício 2019, de Cajari, Camila Jansen Pereira Santos, responsável. Que sejam feitos aí os encaminhamentos de praxe. Processo 4748/2021, uma representação em face do município de Presidente Juscelino relativa à ocorrência no exercício 2022. Representante do Ministério Público de Contas, na pessoa do procurador Jairo Cavalcante Vieira, e na parte dos representados, no município de Presidente Juscelino, Pedro Paulo Cantania de Lemos, então prefeito, prefeito, e Daniel Nina Nunes, secretário de administração. Qual é o objeto da representação? Supostas irregularidades na fase externa dos pregões presenciais 018/2021, 019/2021 e 020/2021, no que concerne a não disponibilização dos editais anexos ao público na internet no prazo legal relativo ao exercício 2021. O representante informa que os avisos das referidas licitações informam que os editais estariam disponíveis para consulta no site do município. Porém, foi constatado que até a data de 14/6/2021, esta disponibilização não foi efetivada e que foi descumprido o prazo de informação desses certames ao SACOP, de encontro, o que vai de encontro à IN 34/2014. O Tribunal, em sessão plenária de 23 de novembro de 2022, por meio da decisão PLTCE 510/2022, decidiu conhecer dessa representação e notificar o responsável para, se quiser, apresentar a defesa. O processo está devidamente instruído e há parecer do Ministério Público. Proposta de decisão, acompanhando tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público, no sentido de que o Tribunal aplique solidariamente aos responsáveis, Pedro Paulo Cantania de Lemos, prefeito, e Daniel Nina Nunes, secretário de administração, multa de R$ 600 por evento, totalizando R$ 1.800, em razão do não envio ao SACOP dos elementos de fiscalização concernente aos pregões já devidamente identificados na relatoria. Aplicar ainda solidariamente a multa de R$ 2.000 aos senhores Pedro Paulo Cantania de Lemos e Daniel Nina Nunes, essa multa de R$ 2.000, em decorrência da infração à norma legal que obriga ao dever de transparência. Arquivar o processo, dar conhecimento e enviar o acórdão à SUPEX para as providências complementares de cobrança, caso não seja recolhido espontaneamente ao erário. Processo 212/2023 é uma representação em face do município de Primeira Cruz, exercício 2023, representante de Dente Média Equipamentos Odontológicos Limitada, representado o município de Primeira Cruz, na pessoa do senhor Ronilson Araújo Silva, prefeito. Qual é o objeto da representação? Supostas irregularidades na condução do procedimento licitatório, pregão eletrônico 001/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos para o município de Primeira Cruz, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos, no exercício 2023. A representante alega que os preços praticados pela empresa Casa do Protético Limitada, vencedora do lote 4, são impraticáveis, pois foi dado um desconto de 62,99 em relação ao valor orçado. O processo está devidamente instruído e há parecer do Ministério Público. Proposta de decisão,
acompanhando a conclusão da unidade técnica e o parecer do Ministério Público, em parte, é conhecer da representação por preencher os requisitos de admissibilidade e arquivar o presente processo nos termos do artigo 51 da Lei 8.253, por considerá-la improcedente quanto ao mérito, vez que não restou demonstrado a verossimilhança da suposta irregularidade representada. É como propõe, senhor presidente. Processo 1597/2023, prestação de contas do prefeito de São Luís do Maranhão, relativo ao exercício 2022, Eduardo Salim Bright. A instrução do processo conclui que não houve ocorrência digna de nota. Portanto, não foi preciso fazer citação. Há parecer do Ministério Público pela aprovação das contas. E essa também é a minha proposta de decisão, com base na conclusão da unidade técnica e no parecer do Ministério Público, acompanhando o parecer do Ministério Público, no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela aprovação das contas anuais do prefeito de São Luís, relativo ao exercício 2022, senhor Eduardo Salim Bright, em razão de o balanço geral do município representar adequadamente as posições financeiras, orçamentárias, contábil e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2022. E é como propõe, senhor presidente, que seja feito o encaminhamento à Câmara Municipal de São Luís. E é só. Parabenizo o gabinete de Vossa Excelência pela celeridade desse processo. Do ano passado já está sendo julgado. Parabenizo. Com isso, eu homologo pela aprovação dos propósitos de decisão de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro Melquisedeque Nava Neto para relatar o processo da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, após a sustentação oral o processo da sustentação oral que já relatei e a retirada de pauta dos 3 processos que mencionei no início da sessão, restaram apenas 3, que vou relatar aqui de forma rápida, até porque não tem complexidade. Processo 3368/2017, tomada de conta especial do exercício financeiro 2008, do município Paulo Ramos, responsável o senhor João Teixeira Noronha, prefeito municipal de então. Não há procurador constituído, oficiou como procurador de contas o procurador Jairo Cavalcante Vieira. A unidade técnica, ao analisar esse processo, sugeriu o arquivamento do processo em razão de identificar a decadência da atuação administrativa do tribunal. O Ministério Público, por sua vez, pede pelo reconhecimento da prescrição punitiva e arquivamento do processo. A nossa proposta de decisão, senhor presidente, também analisando, concordamos com o que propõe o Ministério Público e assim propomos ao plenário reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitivas do ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas, neste processo, tomado de conta especial do convênio 052 de 2008, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão e a Prefeitura de Paulo Ramos, sob a responsabilidade do senhor prefeito, que eu já mencionei no início. Determinar a Secretaria Executiva de Tramitação Processual, que providencia o arquivamento deste processo, com base no artigo 8º da Resolução 383/2023, e determinar a mesma Secretaria que encaminhe cópia da decisão decorrente desta proposta de decisão à Secretaria de Estado da Educação para conhecimento e providências que entenda pertinentes. Na sequência, tem o processo 7340/2022, acompanhamento de gestão fiscal do exercício financeiro 2022, Núcleo de Fiscalização do Tribunal foi que fez a representação contra o município de Lagoa Grande do Maranhão. Francisco Neres Moreira Policarpo, prefeito municipal responsável, procurador constituído nos autos Gilson Alves Barros, com o respectivo OAB e outros. Aqui trata-se de análise do relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo quadrimestre e do relatório resumido de execução orçamentária do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre de 2022. Oficiou como membro do Ministério Público de Contas o procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis. A unidade técnica aponta problemas com relação à desobediência aos regulamentos que tratam sobre essa matéria, sobre os quais sugeriu que fosse citado o gestor. Ele foi citado, apresentou sua defesa, foi analisado pela unidade técnica, que se posiciona no sentido de que não houve modificação com a apresentação da defesa em relação às irregularidades anteriormente apresentadas. E o Ministério Público, concordando integralmente com o setor técnico, propõe a mesma coisa. Então, nós fizemos análise aqui também e estamos concordando com o Ministério Público, propondo ao plenário o seguinte, que determine a Prefeitura Lagoa Grande, né?
Lagoa Grande, do Maranhão, senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, que se abstenha de praticar os seguintes atos até ser obtida a redução das despesas pessoal, isso porque ele atingiu um patamar bem alto. Poder Executivo Municipal, o limite do artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, se abstenha de conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação na remuneração de qualquer tipo, salvo derivado de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Criar cargos, empregos ou funções públicas, alterar a estrutura da carreira que implica aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal de qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança, contratar hora extra, salvo no caso disposto no inciso 2º, parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e proponho ainda encaminhar a supervisão de execução dos acordos no Tribunal de Contas em 5 dias após trânsito em julgado, cópia da decisão e da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal, para que tome conhecimento e adote as providências legais no âmbito de sua competência. Após a providência acima, encaminhe o processo da Secretaria Executiva de Tramitação Processual para providenciar o apensamento do processo aos autos de prestação de contas anual da Administração Direta da Prefeitura de Lagoa Grande, no Maranhão, exercício financeiro 2022. Para lá, se for o caso, ser aplicadas multas. Por último, senhor presidente, o processo 473/2023 é uma representação sobre um procedimento licitatório do exercício financeiro 2023 contra a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão, responsável senhora Nilcilene Santana Ribeiro Almeida, prefeita municipal, procuradores constituídos nos autos, procuradores constituídos Sociedade de Advogado Barros Fernandes e Borghetti, advogados associados e outros, representante Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada, procuradores constituídos por ela, Otton Weber, ou Welber, né? Welber Baragão, com a sua respectiva OAB de São Paulo e outros. Do que trata essa representação? Com pedido de medida cautelar, informando que a Prefeitura de Alto Alegre publicou aviso de licitação do pregão eletrônico número 11 de 2023, entretanto, não disponibilizou o edital da referida licitação, descumprindo o parágrafo 4º, inciso 5º e 6º da Lei de 10.520 de 2002. Informa ainda que a contratação, o pregão objetivava a contratação de empresa, prestação de serviço, gerenciamento de combustível, de fornecimento de combustível e manutenção da frota de veículos da prefeitura daquele município. A empresa representante alegou também que tentou obter, por meio do endereço eletrônico, aí ela cita aqui o endereço eletrônico lá do portal lá do município, sendo reiteradamente cobrados em 23 e 24 de 2 de 2023, conforme comprova o anexo da representação, contudo não obteve retorno da municipalidade até a cerca de 10 horas do dia 27 de 2 de 2023. Não havia nenhum arquivo do edital no portal de licitação do município. E que, quanto a este fato, não foi possível extrair prova documental porque o portal não indicava data, horário acerca da disponibilidade do edital. Além da ocorrência acima, o representante alegou que o item 6 da representação, no item 6 da representação, que o edital apresentava uma dispensa ilegal da qualificação econômica e financeira para microempresa e empresa de pequeno porte. O representante requereu a suspensão do pregão eletrônico por meio de medida cautelar. Ao receber a representação, o gabinete preparou a proposta de decisão e trouxe a este plenário e decidiu conhecer a representação e adotar a medida cautelar na forma da decisão 43 de 2023. Na sequência, a prefeita de Alto Alegre, por meio de seus advogados, juntou defesa, informando que cancelou o pregão eletrônico 11 de 2023, em cumprimento à decisão do TCE 43 de 2023, por isso pediu o arquivamento do processo. Na verdade, nós não determinamos que ela cancelasse, né? Mas tudo bem. Ao analisar a representação e a defesa, o núcleo de fiscalização do tribunal, informando que realizou a pesquisa no site da Prefeitura de Alto Alegre e verificou que, de fato, o pregão eletrônico havia sido cancelado. Informou também que já tinha sido realizado novo procedimento, né, licitatório, e que a empresa Prime Consultoria, que foi a denunciante, e a assessoria empresarial limitada, a representante, havia sido declarada vencedora do certame.
Por esta razão, sugeriu o arquivamento do processo por perda de objeto. O Ministério Público opinando pelo arquivamento também no mesmo sentido. Assim, senhor presidente, a nossa proposta de decisão é bastante singela, justamente acolhendo a sugestão da unidade técnica do Ministério Público, propondo no plenário arquivamento do processo por perda de objeto. É como propõe, senhor presidente, e é só para o momento. Aí valeu a denúncia, né? Que a denunciante foi vencedora na próxima. Acabou. Valeu. Homologo o resultado com a aprovação das propostas de decisão de Vossa Excelência. Eu gostaria de convidar o conselheiro Álvaro para presidir o feito enquanto eu relato meus processos. Colegas, nós vamos dar um tempinho, só que o Ministério Público de Contas pediu para se ausentar para resolver um problema pessoal. Então, senhor presidente, senhor relator, conselheiro Raimundo Oliveira Filho, Senhor presidente, a palavra para a relatoria dos seus processos dessa pauta de hoje. senhor presidente, eu acredito que não cansarei muito o colegiado e nem a galeria. São 27 processos. Vou fazer de forma um pouco sucinta, mas entendíveis. Mas entendíveis. Senhor presidente, os processos, eu gostaria primeiro, senhor presidente, que eu não tive a oportunidade que eu presidi o feito, mas faço nesse momento, é pedir a suspensão de pauta do processo 5912-2020, doutoras Flávia e Jaciara. Já estão atentas. Suspensão e também os processos de números que já foram pedidos de suspensão, continuar a suspensão, é o 2162-2021, 7779-2022 e 3218-2020. Trata de Magalhães de Almeida, Santa Quitéria de Maranhão e Mirador, respectivamente. Agora, senhor presidente, o processo que eu passo a relatar, o 3456-2007, é uma auditoria, o Proficom, feito na Prefeitura Municipal de Tuntum. Senhor Cleomar Tema Carvalho Cunha é o gestor, ou ex-gestor. E o parecer do doutor Jairo, manifesto pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição, acordo parecer. O processo 2572-2008, pressão de honorário de conta de gestão, aqui trata de um recurso de reconsideração em que a senhora Maria Regina da Costa Bastos, do município de Governador Nunes Freire, e ela ataca o acordo 149-2016. Também o doutor Paulo opina pelo conhecimento e improvimento, aqui, doutor Paulo opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. Eu acolho o parecer, permanecendo incólume todo o teor do acordo já citado. O processo 4033-2012, pressão de conta anual de governo, trata de um embargo de declaração da Prefeitura de Cantanhede, embargante ao senhor José Marinho dos Santos, o exercício 2011. Trata-se, senhor presidente, de embargo de declaração com efeitos infringentes em imposto pelo senhor José Marinho dos Santos Barro, em face do parecer prévio 20/2023, que desaprovou as contas de governo daquele município, do exercício 2011, arguindo que, em que referidas contas foram alcançadas pelo Instituto da Prescrição, em razão dos efeitos infringentes, pedida em sede de embargo de declaração, os autos foram encaminhados ao membro do Ministério Público. E mereceu o parecer da palavra do doutor Jairo Cavalcante, opinando pelo conhecimento e provimento dos embargos
de embargo de declaração com a emissão de parecer prévio pela abstenção de opinião. Aqui, senhor presidente, eu ouso divergir do Ministério Público, do parecer 696/2023, da lei do doutor Jairo, manifesta no sentido de conhecer e negar provimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se incólume o inteiro teor do parecer atacado. Eu, senhor presidente, faço isso porque não vi e não vislumbrei e não detectei nenhum motivo para alcançar a prescrição, porque não teve interregnos ou espaços ou hiatos de mais de 5 anos no processo. Então, senhor presidente, eu divido do parecer do Ministério Público, nesse particular. Doutor Raimundo, esse parecer já é referente aos embargos. Sim. Entendi. Senhor presidente, o processo 3275/2013, a tomada de conta especial, a Secretaria de Estado de Educação e o exercício financeiro de 2012. Tendo como interessado o senhor José Bernardo de Azevedo Bringel e Pedro Fernandes Ribeiro. E é um convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, sob a responsabilidade do senhor Eunélio Macedo Mendonça. E neste processo, o doutor Paulo Henrique manifesta pelo arquivamento dos autos sem razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 4430/2016 é prestação de conta anual do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, do município de Itinga, exercício de 2015. E doutora Flávia opina pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 5403/2016, prestação de conta anual de governo do Fundo Municipal de Saúde do município de Dom Pedro, exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Hernando Dias de Macedo. E doutor Paulo Henrique opina pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O 3794/2017, prestação de conta anual de gestão da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga, sob a responsabilidade do senhor Emanuel Carvalho. O exercício é de 2016. E, neste processo, doutor Paulo Henrique manifesta pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O 3812/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Santa Luzia do Paruá. O exercício de 2016, de responsabilidade do senhora Eunice Boeres da Maiceno. Doutora Flávia opina pelo arquivamento também em razão do alcance da prescrição desse instituto. Eu acolho o parecer. O 3925/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Raposo, exercício de 2016, sob a responsabilidade de Clodomir de Oliveira dos Santos. Doutora Flávia emite parecer no mesmo sentido do anterior pelo arquivamento dos autos em razão do alcance do Instituto da Prescrição. Eu acolho o parecer. O 3927/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Raposa, o exercício de 2016. Doutora Flávia também manifesta pelo arquivamento pelo mesmo motivo. Eu acolho o parecer. Prescrição. O processo 4008/2017 é uma representação, aqui trata-se de um recurso de reconsideração da representação. O representante, tendo como representante o Ministério Público de Contas, e o representado é o município de Axixá. Trata-se de análise da admissibilidade de mérito do recurso de reconsideração interposto pelo Escritório de Advocacia João Azedo, Brasileiro Sociedade de Advogados. Senhor presidente, isso aqui é tecla batida, rebatida, e eu já, no meu voto, eu não haver nenhum fato novo que altere o entendimento esposado no decisum vergastado, comungando com o parecer ministerial da lavra do doutor Jairo Cavalcante, manifesta sentido pelo conhecimento e improvimento do representante de recurso, mantendo-se incólume a decisão PLTCA 282/2019. Ou seja, pela ilegalidade do procedimento de inexigibilidade que deu origem ao contrato celebrado com o município de Axixá e o escritório de João Azedo Brasileiro. É o relatório e voto, senhor presidente. O processo 4024/2017, a situação é a mesma, senhor presidente. O município nessa feita é o de Alto Parnaíba, o Ministério Público representa, ele recorre pedindo a reconsideração e eu não acolho por ser normativo e ser tempestiva, mas no mérito acolho o parecer do Ministério Público, da lá, doutora Flávia, manifestando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo incólume a decisão PLTCE 502/2019.
pela ilegalidade do procedimento de inexigibilidade que deu origem ao contrato celebrado. Eu acolho o parecer, senhor presidente. O processo 4116/2017, prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande, exercício 2016, tendo como responsável o senhor Valfredo de Jesus Souza. A doutora Flávia opina pelo arquivamento em razão do alcance do Instituto da Prescrição. Eu acolho o parecer. O 4143/2017, prestação de conta anual de gestão da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, o exercício 2016, sob a responsabilidade de Ludmila Almeida Silva Miranda. Doutor Paulo opina pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 4268/2017, prestação de conta anual de gestão da Prefeitura Municipal de Pastos Bons, exercício 2016, Iriane Gonçalo de Souza Gaspar. Doutora Flávia manifesta pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 4641/2017, prestação de conta anual de gestão da Prefeitura Municipal de Matinha, o exercício é 2016, Marco Robert Silva Costa. Senhor presidente, o Ministério Público manifesta aqui, doutora Flávia, opinando pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. 4845/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundeb, do município de Serrano do Maranhão. O exercício é 2016, tendo como responsável Maria Donária Moura Rodrigues. Doutor Paulo manifesta pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 5035/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundeb, do município de Alcântara. O exercício 2016, sob a responsabilidade de Abenaías Almeida Silva. Doutora Flávia opina pelo arquivamento, considerando que está alcançado pelo Instituto da Prescrição. Eu acolho o parecer. 5041/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Alcântara. Exercício 2016. Situação a mesma. A doutora Flávia manifesta pelo arquivamento, tendo em vista o alcance do Instituto da Prescrição. O processo 5073/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundeb do município de Barreirinha, exercício 2016, sob a responsabilidade do senhor José de Ribamar Rodrigues Mota. Também, doutora Flávia opina pelo arquivamento, considerando o alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 5082/2017, prestação de conta de gestão anual de gestão do Fundeb de São Raimundo do Doca Bezerro, exercício 2016. Cristina Neres Carneiro. Doutora Flávia opina pelo arquivamento pelo mesmo motivo dos anteriores, ao alcance do Instituto da Prescrição. O processo 3947/2018, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, exercício 2017. E doutor Douglas Paulo opina pela emissão de parecer prévio pela aprovação. Eu acolho o parecer. 3731/2020, uma denúncia. Denunciada a Prefeitura Municipal de Mirador, via e-mail. Exercício 2020. O responsável, senhor José Ronildo Pereira de Souza, prefeito. Ministério Público, doutor Paulo Henrique. Doutor, essa denúncia, trata de denúncia formulada junto à ouvidoria desta Igreja Corte de contas através de e-mail em face do município de Mirador, em razão de suposta ausência de informação do portal de transparência daquele município, acerca do edital 01/2020, chamamento emergencial coronavírus. E doutor Paulo Emílio Parecer, opinando pelo conhecimento da denúncia, pelo apensamento dos autos, as contas da administração de Mirador de exercício financeiro de 2020. Eu acolho o parecer, senhor presidente. Manifestando no sentido de que conhecer a denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade, apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas do gestor da administração direta da Prefeitura de Mirador, exercício 2020, para que as irregularidades não sejam registradas no relatório de instrução. É o relatório vosso, senhor presidente, e aplicar a multa de R$600 pelo evento de não publicação não prestar essas informações ao tribunal. Senhor presidente, o processo 6451/2020 é uma denúncia, denunciante, cidadão via ouvidoria, o exercício 2018, é a Prefeitura Municipal de Humberto de Campos. Responsabilidade do senhor José Ribamar Ribeiro Fonseca. E trata de denúncia formulada por cidadão via ouvidoria em razão de supostas nomeações indevidas de servidores públicos efetivos aprovados em concurso público, objeto do edital de convocação 03/2020, referente ao concurso público 01/2018,
em desfavor do município de Humberto de Campos, sob a responsabilidade dos gestores José Ribamar Ribeiro Fonseca, prefeito, e Luiz Santos de Almeida, secretária municipal de administração. Dr. Paulo Henrique opina pelo conhecimento da denúncia e pelo arquivamento dos autos. Acho que o Dr. Paulo não viu nenhum ato que corrobore com essa denúncia. E ele pede o arquivamento puro e simples, só acolho o parecer. O processo 5379-2021 trata de uma representação feita pelo Núcleo de Fiscalização 2, é o NUFIS. O exercício 2021 é contra a Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão. O senhor Wanderson de Oliveira Lima é o responsável. Trata de representação decorrente de exercício irregular de atividade de fiscalização contra a transparência da gestão pública, formulada pelo Núcleo de Fiscalização 2 deste tribunal, avaliando o nível de transparência dos portais, possibilitando verificar aspectos fundamentais previstos na Constituição Federal e em normas infraconstitucionais dos órgãos e entidades fiscalizadas por essa Corte de Contas. E Dr. Paulo opina pelo conhecimento da representação, pela aplicação da multa ao gestor e pela juntada à prestação de conta daquele município, daquela Câmara, no exercício de 2021. E eu, seu presidente, comungo integralmente com o parecer do Ministério Público, no sentido de conhecer a presente representação, aplicar ao senhor Wanderson de Oliveira Lima multa no valor de R$ 2.000, em razão do descumprimento com as exigências de transparência previstas no artigo 48, incisos 2º e 3º, combinado com o artigo 48 da Lei Complementar 101/2020. Fazer o registro da Câmara Municipal de Santa Filomena no portal do SICONV. É o relatório vosso, senhor presidente. O processo 2099-2022, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Turilândia, o exercício financeiro 2021. Responsabilidade do senhor José Paulo Dantas Neto. E cumpre submeter à pressão desse plenário a conta de governo do município de Turilândia, exercício 2021. Doutora Flávia opina pela emissão de parecer prévio pela desaprovação. Senhor presidente, inicialmente, venho esclarecer que o gestor, por meio de seus procuradores, apresentou memoriais e requeriu sustentação oral, sendo que o processo estava pautado na sessão do dia 14 de junho de 2023. Perante tal situação, esta relatoria entendeu por bem retirar o referido processo de pauta para melhor análise no próprio gabinete. As irregularidades remanescentes referem-se: 1. A despesa de pessoal acima do limite máximo estabelecida em lei complementar, que tem como base o cálculo no valor de R$ 43.971.888,71, sendo que a unidade técnica apontou o valor de R$ 45.040.244,54, correspondente a 55,31% da receita corrente líquida, em despesa com pessoal. Após análise feita em gabinete, detectamos o valor de R$ 43.852.038,95, registrado no relatório resumido da execução orçamentária simplificado, SICONIF, valor que corresponde ao percentual de 53,85% exigido, que é 54%. Segundo, o não cumprimento de percentual mínimo de 50% do recurso da complementação do VAT, da educação infantil, não tem como base o valor de cálculo no valor de R$ 6.120.317,18, tendo que ser aplicado o valor mínimo de R$ 3.060.158,59, sendo que a unidade técnica não apontou nenhum valor após análise feita em gabinete. Detectamos o valor de R$ 3.068.115, registrado no relatório resumido da execução orçamentária simplificado, valor que corresponde ao percentual de 50,13%. 3. O não cumprimento do percentual de 15% da receita em despesa de capital na educação, que tem como base o cálculo no valor de R$ 6.120.317,18, tendo que ser aplicado no valor mínimo de R$ 918.047,58, sendo que a unidade técnica não apontou nenhum valor. Após análise feita em gabinete, detectamos o valor de R$ 978.028,69, registrado no relatório resumido da execução orçamentária simplificado, SICONIF, valor que corresponde ao percentual de 15,98%.
Diante do exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, dissentindo da Damação Avento do parecer ministerial de número 267/2023, da lavra da doutora Flávia Gonzalez, manifesta no sentido de que as contas de governo de Turilândia recebam parecer prévio pela aprovação referente ao exercício de 2021. É o relatório e voto, senhor presidente. Senhor conselheiro, o Ministério Sim, Público, sim, passando sim. a palavra. Senhor relator, a princípio me dá a entender que o senhor recebeu esses memoriais como se fosse uma defesa, uma complementação. Se houve a sustentação oral, recebi, retirei de pauta na época e fiz a análise em gabinete. E detectei que aqueles valores que inicialmente tinham sido informados pela unidade técnica foram rebatidos com a análise que foi feita em gabinete. É mais ou menos como se fosse uma complementação da defesa que o senhor recebeu esses memoriais? Sim, sim. Então, eu gostaria de pedir vista dele para que a gente manifeste também sobre essa complementação. Tudo bem. Senhor presidente, o processo é o 3419/2022. Esse processo já tinha sido relatado e, inclusive, já tinha emitido voto em que foi pedido vista pelo conselheiro Washington e que devolveu sem manifestação. Senhor presidente, eu permaneço com o meu voto, relatório e voto, comungando com o Ministério Público pela desaprovação. O município é Matinho, exercício 2021. Senhor presidente, eram esses os relatórios que eu tinha e votos que eu tinha a fazer nessa sentada. Muito obrigado, doutor, e desculpe. Então, foram 30 processos relatados, todos pela aprovação, de acordo com a relatoria do conselheiro Raimundo Oliveira Filho. Nada mais a vida tratada, agradecer a sessão. Agora acabou, João Washington. Por hoje. Agora você limpou sua gaveta, hein? Você fez uma raspa.